Olá pessoal, hoje nós vamos apreciar mais uma funcionalidade do Skid vs PC, que é a funcionalidade de análise de partidas. Então você vai lá, faz um jogo contra um adversário num torneio, ou ao vivo, ou via computador, não importa. Faz a anotação dos seus lances, insere no Skid vs PC. E aí, uma vez que seu jogo esteja no Skid vs PC, você pode fazer a análise desse jogo e ver os resultados que a engine te dá. Esse tipo de recurso é extremamente interessante porque com isso você pode ver onde você tem errado com mais frequência e quais são as funções que você precisa aperfeiçoar no seu xadrez. Nós vamos usar então o Skid vs PC em conjunto com a engine Stockfish. Muito bem, então nós temos aqui o Skid vs PC aberto. Nós vamos fazer a análise deste jogo que está na tela. Para isso nós vamos vir aqui nas ferramentas, iniciar o Engine 1, que no meu caso é o Stockfish. Quando você inicia o Engine, ele abre a página aqui do Engine e ele dá essa opção aqui, anotar. Você clicando em anotar, ele vai abrir aqui a configuração da anotação. Normalmente eu gosto de profundidade, não tempo, ponho 20 movimentos e dou um limite de erro de 1, equivalente a 1 peão de perda, vamos dizer assim. E a partir daí ele vai fazer a anotação. Para score é extremamente importante anotar todos os movimentos, ou seja, ele vai dar um valor para cada movimento seu. Por que isso é importante? Porque nós vamos gerar um gráfico depois e esse gráfico vai se basear nesse score. Se não tiver score em todos os movimentos, ele não tem como gerar o gráfico, ou o gráfico fica faltando pedaços. E aí, aqui é que eu vou inserir variantes, eu vou pôr só quando for um erro crasso. Por quê? Porque senão ele comenta aí ou todos os movimentos, ou qualquer movimento que não for o melhor, e aí começa a ter muito comentário, às vezes coisas que você se perde, não tem nem motivo. Se você já é um usuário experiente, que acerta bastante e tal, etc., tem um elo alto, aí é outra história. Mas no caso de você ser como eu, um cara que joga por prazer e erra bastante, se você deixar essas opções aqui ativas, você vai ter muito comentário e às vezes foge do assunto. Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou deixar aqui mates perdidos menores, porque se você perder algum mate ele mostra. Vou deixar quando o movimento for um erro crasso, né? E vou adicionar variantes para ambos os lados. Por quê? Porque se a pessoa cometeu um erro, eu também tenho que ver se eu perdi e o que eu poderia fazer. O resto eu vou deixar o padrão dele e vou simplesmente dar OK. Aí você vai observar que ele começa a executar o jogo, vai atribuindo um valor para score, tá? Já tem cada lance, ele já tem um valor de score. Quando ele acha que tem algum lance errado, ele já põe uma variante. Põe aqui a interrogação e põe a variante. E aí ele está fazendo o comentário do jogo, sempre levando em consideração os parâmetros que eu passei. Então ele vai seguir aqui executando os lances do jogo. Cada lance ele vai dar um score. E quando o lance for um erro, ele vai pôr a interrogação lá em cima, vai pôr a avaliação. E em seguida ele já põe a variação. A variante do lance, no caso. Bom, ele vai seguindo, né? Então dá pra ver que um jogo com 20 e poucos lances não leva mais do que alguns minutos. E ao final de tudo você tem a anotação das diversas variantes e um valor de score para cada lance, que vai ajudar bastante na hora de fazer o gráfico. Muito bem. Então ele terminou a anotação, ele deu as variantes dos lances aqui, que são essas em azuis. Em verde ele deu o score para cada lance. Então agora eu tenho não só o comentário escrito, que vai me dizer aqui, olha, esse lance, cavalo em F6, foi um lance duvidoso, né? E ele já sugere outras linhas aqui. Então, apesar de ser dentro da teoria de aberturas, o Stockfish não gosta desse lance. Aqui outra situação. Cavalo em C6 ele também não considera uma boa variante. E assim vai indo. Claro que a teoria mostra que é possível jogar algumas dessas variantes, mas vamos passar então a parte que seria a abertura. Então vamos chegar aqui. Aqui eu já estou no lance 7, ele dá B6 como um erro crasso, um erro grave. Já dá aqui
mais menos quer dizer que as brancas estão bem melhores. E ele sugere aqui que talvez cavalo em B6 fosse um pouquinho melhor. E aí na sequência ele mostra que C3 foi um outro erro muito grave das brancas, o que permitiu as pretas novamente igualar. Então aqui você vai vendo os valores, vai vendo a situação. O que ele estava sugerindo aqui era que bispo deveria tomar D5 e a vantagem seria realmente mantida, né, grande, e assim sucessivamente. Bom, eu não vou entrar em detalhes de todos os comentários, mas eu vou mostrar algo que eu acho muito interessante, que ajuda você a visualizar onde estão os erros. Então você vem em ferramentas e põe aqui gráfico de resultados. O gráfico de resultados mostra o andamento da partida. Então você vê o seguinte: do primeiro lance até o lance 8 aqui, as brancas estiveram melhor. Aí as pretas meio que melhoraram, igualaram, uma pequena barrinha mostra que está próximo da igualdade, né? Em um certo momento aqui as brancas voltaram a melhorar, mas aí as pretas ficaram um pouquinho melhor, e aí ficou oscilando entre brancas e pretas, até que aqui as brancas voltaram a ter um certo domínio. Novamente aqui houve melhoria por parte das pretas, manteve uma certa igualdade, até que finalmente as brancas passaram a ter vantagem até chegar o lance final aqui, né? O gráfico para aqui nesse lance. Deixa eu desvincular a janela aqui, desacoplar, porque daí eu consigo pôr a janela aqui e olhar. Outra coisa, quando você clica no gráfico, ele vai para o lance, ele mostra aqui na tela dos lances e mostra no tabuleiro também. Então aqui ele está mostrando que o lance absurdo que as pretas fizeram, né? Tiraram a torre da última fila, né? Então se você vê na posição anterior, a torre estava impedindo a entrada das torres aqui que dariam mate, né? Então a hora que tiro a torre da frente, liberou o caminho para o mate, né? Então o gráfico, aqui está o gráfico, né? O gráfico foi lá para cima, né? Passou de 10, quer dizer, é como se você tivesse mais do que uma dama de vantagem. E aí a consequência disso é o resultado do jogo. Muito bem, então aqui é um tipo de situação em que você consegue ver não só em que momentos da partida você esteve melhor, em que momentos da partida você esteve pior, né? Então pelo gráfico você consegue visualizar os trechos da partida que você precisa estudar mais. Por exemplo, por essa partida aqui, eu me saí bem na abertura, me saí bem aqui na parte final do jogo, mas o meio jogo meu está meio fraco. Então vou ter que estudar melhor questões de tática, de estratégia, etc. Então essa é a grande utilidade do gráfico. Você consegue meio que visualizar setores da sua partida. E se esse tipo de gráfico começar a se repetir muito em outras partidas, você começa a ver onde estão suas falhas. Para isso é interessante o gráfico, ok? Vamos fazer um outro exemplo. Essa aqui é uma partida que eu estive melhor o tempo todo e perdi no finalzinho por causa de um erro crasso. Então vamos nela. Então aqui eu tenho outra partida. Uma partida que eu perdi jogando contra um adversário mais fraco. Vamos fazer a análise e vamos ver o que aconteceu, o que eu fiz de errado, ok? Então de novo, o Stockfish já está ativado, é só clicar em anotação. Ele vai abrir aqui as questões de anotação. Normalmente ele fica com o último parâmetro que você colocou, então está profundidade, 20 lances, anota todos, dá score para todos os movimentos, né? Mas só vai anotar quando o erro for crasso. Eu vou dar OK, e aí ele vai fazer toda a análise. Muito bem, então aqui encerrou a análise. Dá para ver de um modo geral aqui, você tinha situação favorável às brancas. Então as brancas, sim, na maioria dos lances esteve melhor, em alguns momentos você deu igualdade, ou próximo da igualdade, mas em geral estava melhor, até chegar lá no finalzinho. Mas se você vai no gráfico, né, vamos desacoplar aqui, eu passo a ter a visualização gráfica do que aconteceu no jogo. Então dá para ver que eu fui muito bem, fiz uma besteira, deu uma igualada, melhorei de novo, a hora que eu estava lá em cima, com todas as condições para ganhar, fiz outra besteira e aí entreguei o jogo. Então agora dá para analisar em que momentos eu errei mais seriamente. Então aqui, em vez de torre toma G7, eu poderia ter feito torre F4, e aí tem toda uma série de variantes que mostra que sairia com vantagem. Sempre as variantes ele mostra
qual seria o melhor lance de cada lado. Então, se a variante está mostrando que ao final você teria vantagem, quer dizer que mesmo que o seu adversário tivesse jogado o melhor lance, se você também jogou o seu melhor lance, teria dado vantagem para você. E assim vai indo. Aqui de novo, né? Aqui o adversário cometeu um erro crasso. Então, por que que eu me dei mal, né? Ou o que que o cara fez que eu não soube aproveitar? Então dá para observar aqui que a situação vai mudando e conforme a situação vai mudando eu vou deixando de ter vantagem no jogo, lá no finalzinho principalmente, e o resultado é que se eu tivesse jogado melhor eu teria pelo menos uma leve vantagem. Isso fica bem evidente, dá inclusive para você ver aqui em que momento você estava bem, momento que você piora, né? Momento que você volta a estar melhor graças ao erro do adversário, momento que você piora de novo, e aí a situação em que eu fiz o lance derradeiro aqui que estragou o meu jogo, e a partir daí tudo foi vantagem do meu adversário. Aqui eu já estava com o jogo praticamente perdido, eu não tinha mais chance de recuperar, consequentemente o adversário foi ganhando. Aqui também é interessante que se você tiver aqueles mouses com rodinha, né, conforme você roda a rodinha do centro, ele vai mudando os lances na tela para você, ok? Então tá aí, essa é uma função de análise muito poderosa, que você, tendo o seu engine aqui, você faz análise dos teus lances, e aí analisando o teu gráfico, analisando as variantes que ele propõe, né, observando onde você está errando, você consegue direcionar os seus estudos para que você evite esses erros no futuro, ok? Muito obrigado e até a próxima!